E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar um pouco aqui sobre essa situação atual que está acontecendo aí, né? No Rio de Janeiro, conflito, né? Entre as forças de segurança e as facções criminosas, né? Que já dominam boa parte desse país, mas que aqui no Rio de Janeiro fizeram uma espécie de central do crime, né? Uma espécie de QG. E algumas pessoas me pediram para comentar o assunto do momento, né? Mais de 100 pessoas mortas, vários presos, né? Quase 100 presos e também muitos feridos, 4 policiais mortos. Bom, é o estado de guerra no qual nós estamos vivendo, né? É um estado de guerra, né? Isso já superou em muito a questão de simples segurança pública, né? Não é questão de crimes comuns, é simplesmente uma situação que extrapolou qualquer controle, se transformou no governo paralelo, né? Se transformou um poderio bélico, militar mesmo, né? Com alcance em vários níveis, em vários tipos de empresas, de instituições que servem como lavagem de dinheiro. Isso vem dos altos escalões do poder, né? Até dentro da política, e principalmente dentro da política, né? Gente financiando o crime. Como eu falei, o crime já extrapolou, né? Já se tornou uma espécie de máfia, né? Organização criminosa com grande poder mesmo de controle sobre instituições, sobre serviços, né? Prestados à população, que são monopolizados por esses grupos, tudo isso aí, né? E aí agora vem o governo, depois de décadas, né? Décadas e décadas, né? De desleixo, de descuido com a segurança pública. Como eu falei, a situação já extrapolou a questão da segurança pública, que parece que agora alguns, né? Políticos, né? Alguns ministros, algumas pessoas do governo estão querendo tentar resolver a situação. Não sei se porque ano que vem tem eleição, né? Que a gente sabe que o problema da segurança pública, né, não se resolve só com violência, né? A violência teria que ser o último recurso. Não se resolve matando, mas também não se resolve só com educação, porque se a questão fosse a educação, não existiria crime nos altos escalões de poder, onde as pessoas estudam nas melhores escolas. Então, sabe, o complicado para mim é que eu acho que tem tanto especialista por aí, né? Tem tanta gente que estuda tanto, mas isso não dá inteligência para ninguém, né? Nem tampouco genialidade. Que eu acho que genialidade é a capacidade de observar as coisas simples, as soluções das coisas pelo aspecto mais simples, né? Como a gente vai corrigir o problema se não tratando na raiz, cortando o mal pela raiz, né? Não se faz isso matando. Claro, né, que no Rio de Janeiro chegou uma situação fora de controle, né? Onde ou mata ou morre, né? Nessa situação que houve aqui no Rio de Janeiro, mais de 100 corpos, né? Se foi massacre, se não foi massacre, o que aconteceu lá dentro da floresta, né? Só a perícia vai poder dizer, né? Mas a princípio foi confronto. Assim como tiveram mais de 100 mortos, né? Também tiveram quase que 100 pessoas presas. Se fosse questão de chacina, não haveriam cerca de 80 presos que decidiram se entregar. Agora, quem entrou em confronto, né? Quem agiu com tentativa de homicídio contra a polícia teve que reagir. E aí, a gente sabe que foi uma situação de guerra. Na guerra, ou se mata ou se morre.
Não vou fazer aqui juízo de valores, eu não sei o que aconteceu exatamente, eu não estava lá, graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Se fosse maravilhoso mesmo, não teria acontecido tudo isso, né? Não estaria acontecendo guerra lá na faixa de Gaza, né? Não estaria acontecendo guerra entre Rússia e Ucrânia, crianças morrendo, pessoas morrendo. Cara, será que todo mundo não está acostumado a ver um monte de corpos estirados pelo chão por aí, não, né? Faixa de Gaza, a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, Sudão agora também com uma porrada de mortos, né? Foram quantos no Sudão? Acho que foram 400. E nego tá aqui no Brasil achando que 100 mortos é alguma coisa demais, né? No estado de guerra, sabe? No estado de guerra. E aí, né? Como eu tava falando, a solução disso não vem, claro, né? Só pela violência. A violência, infelizmente, nesse caso aí, em vários outros casos, é necessário, porque é uma questão que atenta contra a sociedade de uma forma geral. É um perigo muito grande, é uma ameaça à democracia, é uma ameaça ao direito de ir e vir, é um problema sério para as pessoas que moram nessas comunidades, que ficam à mercê desse terrorismo, né? De um poder paralelo sem controle, um poder paralelo que já estendeu seus tentáculos para várias áreas, como eu falei inicialmente, né? Mas como se soluciona isso, né? Matando? A gente sabe que não, né? Educando? Também não. Também não, porque a educação ela é uma parte, né? Ela ajuda, claro, ela é necessário, mas educação não constrói caráter. Educação, segurança, apoio, trabalho, bom salário, nada disso determina um bom caráter. A maior prova disso é que a maioria dos pobres, né, das pessoas que têm escassez de recursos, estão aí vivendo honestamente. A maioria. A maioria trabalha e rala, hein? E rala muito, hein? Para ganhar um salário muitas das vezes de fome. E não estão roubando, não estão matando, não estão se organizando de forma criminosa. Então essa é a maior prova de que pobreza não tem a ver com mau caráter. Óbvio, né? Que a educação ajuda, como eu falei, ter recursos ajuda, se sentir bem, ter um tempo para você, ter uma condição de dar uma boa vida para sua família, né? Tudo isso aí ajuda, mas não interfere muito no caráter. Parece que o caráter vai muito além disso aí, muito além de recursos. Como eu falei inicialmente, se a questão fosse resolvida com educação, se a questão fosse resolvida com dinheiro, a gente não teria os piores criminosos nos mais altos escalões de poder, com educação, com dinheiro, com recursos. Né? Inclusive, a maioria desses bandidos conseguem muito recurso e só ficam cada vez pior, né? Querem cada vez mais gananciosos, cheio de dinheiro, cheio de condições, de boas condições, né? Muitos políticos são assim, muitos líderes religiosos são assim, muitos empresários são assim. Muita gente que tem tudo não presta. Parece que só quer mais, só quer tirar mais do outro, só quer colaborar para esse sistema continuar da forma que está, caótica, né? Dá para ver aí que os maiores homens desse mundo, os homens mais bem educados, mais ricos, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, né, Vladimir Putin, todos esses caras aí, né? Benjamin Netanyahu, né? Esqueci o nome dele, o líder judeu lá. Cara, todos eles são muito bem educados. Todos eles são cheios de recursos. São péssimas pessoas, praticamente psicopatas, né? Matam crianças rindo, estão nem aí. E aí eu queria falar aqui sobre o que eu acho, né? Que talvez minimizasse muito esse problema, ou talvez até resolvesse, não sei. Onde tem ser humano tem problema, né? Mas a gente pode até ver que, né, países de primeiro mundo, principalmente países na Europa, parece que meio que erradicaram o crime, né? Parece que não são os países com melhor
qualidade de vida do mundo. O problema que tem nesses países, geralmente, pegar aqui, ó, é o alcoolismo, né? Países de primeiro mundo, com muita qualidade de vida, e esses países, por serem frios, né? Por serem países também onde o indivíduo não tem problema, né? As cadeias são fechadas e viram centros culturais. É falta de preso, né? Países onde você vai deixar o seu celular, esquecer o seu celular na rua, muito provavelmente o celular vai voltar para sua mão, porque vai ter alguém que vai querer devolver. Por quê? É um país cheio de recursos, país cheio de recursos, né? Como eu falei, qualidade de vida muito boa, transporte público funciona, pouca ou nenhuma corrupção na política, tudo funciona. São paraísos na Terra, mas tem problema do alcoolismo. Por quê? Porque o indivíduo esbarra sempre nessa questão da ausência de sentido, né? Do tédio, do frio também, né? Os países frios, Estônia, Dinamarca, né? Tem lá a Islândia, né? A Islândia também é considerada um dos países mais felizes do mundo, né? Dinamarca, como eu falei, Suécia, muitos países aí, acho que a Polônia também é considerada um país muito feliz, Bélgica, educação. Nesses países, uma grande característica, praticamente a ausência de religiosidade. Praticamente, né? As pessoas podem acreditar em alguma coisa, algumas podem até acreditar em algum tipo de Deus, mas isso não é importante na vida delas. Não existe proselitismo, não existe religião organizada, institucionalizada, envolvida com política, nada disso. Inclusive, há uns anos atrás, a presidente da Estônia era ateia, né? Ela foi convidada para uma homenagem na Igreja Católica, ela agradeceu, mas não compareceu. Ela disse que, isso alguns anos atrás, né? A presidente da Estônia, ela falou que ela não aceitaria a homenagem porque iria contra os princípios dela, né? Ela sabe todo o massacre que as igrejas fizeram ao longo da história, as matanças. Então ela, por ética, ela não quis as homenagens dessa igreja. Então, você viu, acho que você já está percebendo onde eu estou querendo chegar, né? Vocês já estão percebendo onde eu estou querendo chegar. A ausência de religiosidade faz com que você aflore e desenvolva, né, uma característica de quem desenvolve o lado mais racional. E ética, né? Respeito às instituições, respeito ao outro. Isso não tem nada a ver com moral, isso não tem nada a ver com religiosidade, isso tem a ver com caráter. Caráter se constrói com racionalidade. Caráter se constrói pensando, questionando. Vou tomar aqui minha cachaçinha. Construindo uma sociedade mais justa, que não tem a ver, como eu falei, com moral, com religião, com igreja, com instituição, com nada. Tem a ver com indivíduos de boa índole. E isso é uma prática, né? Que tem a ver com educação, tem a ver com uma sociedade que se olha, que se critica, que tem crítica, autocrítica, uma sociedade que é racional, é uma sociedade que tem menos pessoas, como são esses países do primeiro mundo, né? As pessoas têm menos filhos ou não têm filho nenhum, as pessoas valorizam mais o humanismo, o valor da vida, não pela vida. A vida pela vida, racionalmente falando, não tem importância. O que tem importância é uma boa qualidade de vida. E para você ter boa qualidade de vida, não basta que você esteja bem, os outros também têm que estar bem. Porque você faz parte de uma coletividade, quer você queira, quer não. Mesmo que você se fie dentro do mato, né? Vai morar numa cabana na floresta, em algum momento você vai ter que buscar insumos, né? Vai ter que buscar mantimentos, vai ter que ir na cidade, né? Vai ter que ter contato com as pessoas. Se você ficar doente, também você vai precisar de alguma ajuda. Você vai ter que ter comunicação, né? Um rádio, sei lá, um rádio via satélite, né? Ou se tiver num lugar onde tem sinal de celular, que é difícil às vezes, né? A pessoa se enfiar para dentro da floresta. Mas algum recurso vai ter que ter, né? Então, nós sempre precisamos uns dos outros. Não tem jeito, né?
de serviços, de algum apoio, mesmo que você seja o mais independente possível, né? Você em algum momento vai precisar de pessoas e de serviços. Você pode até nem precisar de pessoas do ponto de vista de carência emocional, né? Porque uma pessoa que vai viver no meio do mato, uma cabana, vive sozinho, isolado, porque gosta de viver assim, né? Não precisa emocionalmente das pessoas, mas precisa dos serviços das pessoas muitas das vezes, né? Mais que você saiba fazer sua comida, saiba se virar, seja autônomo, você em algum momento sempre vai precisar. Então o ideal, né, é que você esteja bem e que as outras pessoas também estejam bem. Isso tem a ver com dignidade, com independência em relação aos outros, como eu falei, mesmo que você precise em algum momento, mas ter independência, principalmente independência emocional. Isso aqui é caráter. Para você alcançar isso, não basta ter educação. Para você alcançar isso, tem que minimizar a emotividade. Aí você respeita o outro, respeita as instituições, porque é racional isso, né? Você não é polarizado, você não é uma pessoa que você vá sempre estar preocupado com os outros, em prejudicar os outros, e nem tampouco em ajudar os outros. Você vai querer que os outros vivam a vida deles e que você viva a sua. É por isso que nesses países que são muito desenvolvidos, a religiosidade está lá embaixo, né? Praticamente não tem importância. As pessoas, como eu falei, podem até ter alguma religiosidade, mas isso não é o mais importante na vida delas, como é, por exemplo, aqui no Brasil, né? Essas igrejas viraram verdadeiras empresas com fins lucrativos. Tem marketing, tem... E eu não duvido nada que muitas dessas empresas religiosas estejam lavando dinheiro do tráfico de drogas, né? Não duvido nada, né? Porque se as igrejas enriquecerem da forma que enriquece, e não tem que prestar conta de nada, né? Esse país aqui é assim. País sério, religião não é instituição. País sério não existe a instituição religiosa. Não existe, né? Países sérios, né? O Estado é separado da religião e as pessoas não valorizam questões primitivas como é a religião. Não é institucionalizada, não há proselitismo, não há preocupação com essas ideias metafísicas. As pessoas vivem a vida de uma forma racional, né? E aí a moral vai lá para baixo, né? Ninguém precisa mais desta merda, que é uma questão de doutrina, que não é uma questão, né, de você ser justo, é uma questão de você ser bom, bom para aparecer, bom para ficar bem diante da comunidade, bom para conseguir vantagem política, né? É isso que é religião, isso que é emotividade, é isso que é sentimentalismo, isso que é, como se diz, assistencialismo, né? É manter o outro na merda para você aparecer como bom, é manter o outro pobre para você enriquecer cada vez mais, né? E o pobre ainda idolatra o rico que o mantém nessa condição escrava, né? Então eu queria dizer que hoje, o que eu acho que é a solução para isso? A solução para isso, aqui nesse país não tem solução, gente. Né? A gente já passou por isso antes, a gente já viu várias guerras, a gente já viu o PP, já viu tentativa de ocupação. Isso é tudo politicagem. Não é assim que se resolve o problema. O problema só vai se resolver no dia que o político for um filósofo, não um carniceiro, não um espertalhão, né, que agora quer resolver o problema de décadas em alguns meses, porque tem eleição ano que vem. Tá todo mundo correndo atrás, né? Agora é de ser bonzinho, de resolver os problemas. Sempre que está próximo de eleição acontece esse tipo de coisa. Isso não vai se resolver assim, sabe? Eu acho que no Brasil, sinceramente, não tem solução para isso aqui. Não tem solução, porque isso aí enxuga gelo. Isso aí é manobra eleitoreira, isso tudo que está acontecendo. A gente já sabe que daqui a alguns meses vai ficar tudo a mesma merda de novo. E o poder, né? Eu espero estar errado, né? Eu espero estar errado. Tomara que eu esteja errado. Tomara que a política realmente melhore nesse país, né? Tomara, né? Mas não creio, né? Não creio nisso, porque eu tenho mais de meio século de existência e eu já vi essas situações por diversas vezes. Esses salvadores da pátria, né? Essas pessoas que vêm para tentar resolver o problema do povo, sempre perto das eleições, visando poder político. Então, queria dar esse papo aqui, né? Que eu acho que a solução é muito mais embaixo, o buraco é mais embaixo, né? A coisa não é essa coisa superficial, vamos matar, vamos explodir,
vamos botar tanque, vamos botar blindado, vamos acabar com a criminalidade. Não é assim que funciona. A mudança está aqui na consciência individual de cada um. Como eu falei, ninguém fala contra essa merda de religião, essa emotividade barata, essas instituições milionárias que só alienam cada vez mais esse povo. E a classe política também gosta de religião, porque religião é alienante. Doutrinas. Tenha fé em mim, né? A gente tem que ter fé em ninguém, as pessoas têm que mostrar competência, as pessoas têm que mostrar caráter. Não é isso que a gente vê. Então, como eu disse, né, a solução para mim disso, o buraco é muito mais embaixo. Antinatalismo, né, que a religião não permite, né, é crescer e multiplicar. Antinatalismo, ter uma forte campanha de educação para que as pessoas diminuam, reduzam o número de filhos ou parem de ter filhos. Claro que a sociedade sempre vai precisar de pessoas, né? Mas teve essa guerra no Rio de Janeiro aí, né? Essa guerra terrível que teve aí, né? E a cidade virou um caos, né? Os bandidos mandaram, né, colocaram mais de 60, 80 ônibus, sei lá, atravessados nas ruas, né? Fazendo barricada com ônibus, incêndio em várias áreas, né? Barricada incendiada em várias áreas, para atrapalhar o trabalho da polícia, né? Do governo, da segurança pública. Verdadeiros atos terroristas, como eu falei, né? Colocando em risco um monte de gente, muita gente morreu, gente que não tinha nada a ver com isso, muita gente saiu ferida, muito policial ferido, muita gente ferida. E aí o que acontece? No dia seguinte, tava tudo tranquilo. Acho que isso foi numa terça-feira passada. No dia seguinte, na quarta, a cidade estava uma maravilha. Por quê? Muita gente não saiu de casa, com medo, né? Muitas escolas fecharam, muitas instituições deixaram de funcionar, o INSS não funcionou, né? Algumas escolas não funcionaram, como eu falei, alguns serviços públicos não funcionaram, muita gente fechou as portas com medo, né? De qualquer reação dessas facções no dia seguinte. Só que a cidade ficou uma tranquilidade. Aí os repórteres estavam falando, né, que quem quisesse sair podia sair, que o Rio estava uma maravilha, parecia até final de semana. Mas por que isso? Porque muita gente ficou em casa. Agora você imagina se essa gente que ficou em casa não existisse. Isso ia ser todo dia, né? Ruas, pouca gente, né? Avenidas movimentadas, congestionadas, como nós vimos aí, um verdadeiro inferno. Isso não ia existir, porque teria menos gente. E como é que se... mesma coisa se foram esses 100 e poucos bandidos que foram mortos. Isso não seria necessário se eles nem tivessem nascido. Se houvesse menos pessoas, óbvio, né? Com menos pessoas, mais recurso. Uma escola com 30 alunos numa sala é diferente, né, de uma escola com 10 alunos. A educação é diferente, tem mais qualidade, tem mais recurso, o professor trabalha melhor, os alunos são mais interessados, né, porque onde tem quantidade não tem qualidade. Tem muita gente, as coisas deixam de ser qualidade, porque você tem que ter muito mais recurso, muito mais demanda. Então como é que você resolve o problema? É matando 100, 200? Não. É evitando que nasçam. Porque, como eu falei, né, quantidade não é qualidade. Quase sempre quando a gente tem muita quantidade, a qualidade cai. Isso também é com as pessoas. Pessoa nascendo igual rato, dá no que está acontecendo aí. Né? Cidades abarrotadas de gente, as pessoas não têm para onde ir, não têm recursos para morar bem, vão para as favelas, vão ficar dependendo de serviços de traficantes, porque os traficantes estão dominando tudo, né? Estão controlando luz, controlando gás, controlando a entrada e saída, não deixam os serviços subirem nas comunidades, né? Como uma ambulância, como, né, um carro de energia, como, né, até o correio, né? As pessoas têm dificuldade de receber em comunidades porque os traficantes, os bandidos, os milicianos não deixam, né? Tem que pagar taxa para isso, taxa de gás, taxa de internet. É o monopólio deles, né? Então, olha só, né? E essas pessoas vão nascendo nesses ambientes sem condições nenhuma, sem educação nenhuma, os pais têm que trabalhar, os pais, quanto mais pobre, mais filho tem. Isso vai dar em quê? Se não, em escassez de recursos, escassez também de educação, escassez de presença, né, dos pais,
Escassez da presença, né? Os filhos não ficam com os pais, ficam em creche, ficam jogados com parentes, ficam jogados em qualquer lugar, com estranhos muitas das vezes, né? Escolas de péssima qualidade, ensino de péssima qualidade, a televisão só mostra a violência em casa, a violência na rua, bandido armado, né? Os adolescentes, as crianças começam a ser influenciados achando que aquele cara ali é um herói, né? Porque ele é dono da comunidade, a criança acaba querendo ser como ele, acaba sendo influenciado, existe toda uma cultura, né? Muitos desses traficantes, milicianos utilizam também a religião, fé em Deus, né? Para poder controlar as pessoas. Então, é um problema muito grave, né? Que não se soluciona. Aqui no Brasil, eu sinceramente, né? Minha opinião pessoal, não tem solução. Isso não tem solução. Só vai ter solução o dia que as religiões acabarem, né? Que é uma utopia aqui no Brasil, né? Porque quanto mais o país é pobre e miserável, mais religioso ele é, né? E a religião se atrelada com a política só ganha mais poder, né? Com a religião você é impedido de pensar, que a religião não permite que se pense racionalmente, né? A religião não permite o aborto, que já é uma questão de saúde pública. Eu tô falando, cara, não é... Se você não deixar nascer, depois você não vai precisar matar, né? E os que tiverem que nascer, que nasçam somente em ótimas, excelentes condições, para serem pessoas que vão agregar, né, na sociedade, não para serem escravos, para trabalhar 10, 12 horas por dia com uma folguinha por semana. Muitos não trabalham na folga, pô. O caso do rapaz aí que foi atingido por uma bala aí nesse terror todo que aconteceu aí. O garoto foi assaltado, né? Não teve nem relação com essa questão, mas foi assaltado, né? Tomou-lhe um tiro, morreu e levaram só o celular do garoto. Motoboy. Trabalhava de segunda a sexta numa empresa e na folga de motoboy para poder né, complementar o salário. Muito provavelmente tinha 2, 3 filhos, mulher, o caralho. Porra! Entende? Esse país não tem educação, não tem orientação financeira. Sabe, o cara que é uma criança grande, já joga filhote no mundo, porque não existe controle de natalidade. Ou seja, acho que a coisa toda parte da religião, né? Porque a religião é uma coisa primitiva, atrasada, né? Que não permite que o homem pense. Não permite. Então a religião não permite que o homem tenha um verdadeiro caráter. O cara simplesmente é doutrinado a andar dentro de certas regras, né? Ser, entre aspas, bom. Mas ser bom não adianta porra nenhuma, porque a bondade é simplesmente o inverso da maldade, né? É a polarização, né? O bem e o mal quase sempre estão juntos, dependendo um do outro. A religião também precisa do mal, porque se o mal começar a desaparecer, a religião não lucra. É igual a medicina. Se a doença começar a desaparecer, a medicina não lucra. A medicina tende a acabar. E a religião tende a acabar quando a razão surge. Quando o indivíduo fica lúcido. Quando o indivíduo, né, deixa de ter problemas, começa a viver bem, viver tranquilo, não querer o mal dos outros. Como eu falei, a religião vive do mal. Vive do diabo, vive do pecado, vive da, né? A maioria desses aí que estão na religião estão fugindo de si próprios. Sabe? A religião geralmente quando chama o cara, chama assim, vem pra cá, você que está sofrendo. Você que está espancando sua esposa, você que está infeliz no seu casamento, você que está com doença, você que está com encosto, você que fica arrumando briga o tempo todo, você só vive enchendo a cara, você não consegue juntar dinheiro para nada, você está mal no seu trabalho, você nem emprego tem, venha para cá que nós vamos te acolher. Então a religião está sempre sobrevivendo do caos, né? Quando é que a religião vai querer que exista a racionalidade, que exista a justiça, que exista a equidade financeiro? Nunca, né? Essa porra de preconceito, tudo isso aí da religião, né? Tratar as pessoas, discriminar as pessoas, dizer que vai pro inferno porque age assim, age assado, porque não está dentro dos padrões, né, da religião. Então acho que o mal começa por aí. Enquanto a gente tiver religião, enquanto a gente tiver emotividade barata, a gente não vai ter controle de natalidade, a gente vai ter que matar, né? Esses vermes que nascem só para fazer o mal, a gente vai ter que matar, né? Porque a religião não vai deixar não nascer. É melhor que não nasça.
Entende? Para você não precisar matar. Tentar resolver o problema depois. Não, melhor que evitem nascimentos desnecessários. Mas nessa cultura que nós vivemos, onde o caos dá muito dinheiro, né? Claro que os milionários querem que nasçam cada vez mais escravos, que o caos se instaure na sociedade, porque eles estão nos seus condomínios fechados, estão protegidos nas suas áreas, né, ricas, né? Como eu falei, condomínios fechados, mansões, áreas protegidas pela polícia, área com muito policiamento. Então o pobre vai sempre ser essa porcaria aí que é, né? Esse sofredor, esse desgraçado. Por quê? Porque a religião domina, a irracionalidade domina, a emotividade barata domina, a falta de bom senso domina. Como eu falei, não existe controle de natalidade. A religião não permite, crescei-vos e multiplicai-vos. Não existe conversa possível. Se você começa a conversar muito, se você começa a falar sobre preconceito, se você começa a dar mais liberdade para as pessoas serem o que elas querem ser, né, exercitar sua própria sexualidade do seu jeito, a religião vem e se mete, diz que apologia isso, apologia aquilo, quando na realidade a gente tem que conversar sobre tudo. Se você começar a falar sobre suicídio, sobre eutanásia, a religião não permite, eutanásia é um direito sagrado de cada um, assim como eu não pedi para nascer, eu teria o direito de ter uma boa morte, né? Que eutanásia quer dizer boa morte. Ter o direito, se eu considerar que minha vida é insuportável, que minha vida já não está tendo boas condições, se tornou insuportável para mim, é um direito sagrado meu sair da vida. E o Estado me dá condições, né, de ter uma boa morte, ter uma morte tranquila, né? Uma injeção letal, alguma coisa. Isso deveria ser um direito sagrado, mas não é. Você nem pode falar de direito de suicídio, porque já disse que você está doente, já disse que você é maluco, né? Infelizmente, a pessoa que está sofrendo muito, muitas das vezes vai optar por uma forma violenta e inadequada de tentar se churrascar e vai muitas vezes ficar com sequelas, tudo isso, né? Mesma coisa o aborto, é igualzinho. A mulher tem um direito sagrado sobre o corpo dela, sabe? De evitar filho, de fazer um aborto, porque aí você não vai ter que matar esse indivíduo no futuro, quando se tornar um terrorista dentro da sociedade. Né? Evitar os nascimentos inadequados, os nascimentos indesejados, os nascimentos que vieram, né, sem a pessoa querer, né, vieram por um acidente, que o ser humano é assim mesmo, é igual o bicho, só quer fazer sexo, só quer procriar o tempo todo. A gente tem que ter noção de que tem que ter conscientização. O ideal nem é aborto, né? É controle de natalidade, é não deixar nascer, é fazer menos sexo, é compreender que sexualidade tem que ser uma coisa controlada. E você pode até chegar no nível onde você nem precisa, que a sexualidade, que é uma coisa de bicho, uma coisa para procriar, dentro da sociedade religiosa, que só pensa em sexo, né? Só pensa em fuder, já começa, o próprio nome de Deus é pai. Só é pai quem fode, entendeu? Porra, tem a Virgem Maria, é tudo sexualidade, um cara pelado numa cruz, todo ensanguentado, sacrificado, peladão de cueca numa cruz, de olho azul, cabelo comprido. Aquele cara de barriga tanquinho, é isso que o povo gosta, sexualidade. Tá na cruz, tá na igreja, sexualidade o tempo inteiro, tá no Éden, Adão e Eva lá com a folhinha protegendo o pau e a buceta, né? Sexualidade, né? Caíram do Éden porque fizeram sexo. Então, a religião já começa sempre pelo sexo. Tudo se redunda nisso. Quando você só pensa nisso, quando você só quer o corpo do outro, quando você só quer usar, né, e abusar do corpo do outro, que isso chamam de amor, né? Se juntar com o outro para ficar fudendo, usando o corpo do outro. Isso tudo é natural na nossa sociedade religiosa, né? Natural e sagrado diante de Deus, né? É presente de Deus. Então, vou ficar por aqui, né? Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Isso que eu queria dar, esse recado aqui hoje, né? Pediram para eu falar, ficou até um vídeo extenso, mas eu tinha que falar sobre esse assunto. Eu nem é um assunto que tem muita pertinência aqui com o canal, né? Essa questão de política, essa questão de segurança pública, questão de guerra de traficante com o Estado, com traficante, milícia. Isso não é assunto da gente aqui, né? Mas como pediram para falar, é um assunto do momento, eu tinha que aqui expor minha opinião, porque eu, sinceramente, eu acho que o buraco é mais embaixo nessa situação. As pessoas estão sempre na superficialidade, achando que matar, que fazer projetos em social vai resolver alguma coisa.
Tem que mudar a cabeça. É por isso que eu digo, é muito difícil fazer isso aqui nesse país. Vai ser muito difícil uma mudança real nas condições sociais nesse país. Porque o pensamento é sempre política, é sempre um pensamento imediatista, né? Não se faz planejamento de décadas nesse país, de anos para frente, não, de anos, décadas para frente, não. As pessoas só pensam no momento, né? E acha que essa questãozinha acadêmica, e que tem que dar educação, tem que subir com projeto social. Não, não tem que subir com projeto social, cara. A favela tem que acabar, no sentido de que tem que haver uma urbanização, sabe? Tem que, como eu falei, isso só vai ser possível com menos número de filhos. Isso só vai ser possível quando se mudar a consciência, tirar essa consciência religiosa, botar uma consciência racional, senso crítico, autocrítico, respeito. Caralho, quase que é impossível aqui nesse país, né? Quase que é impossível. Eu acho, sinceramente, que é impossível, né? Te deixa uma pontinha de esperança, mas é quase que impossível. Então, gente, vou ficar por aqui. Se você, né, ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.